Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, você que acompanha a Rádio Unaerp. Eu sou Yasmin Prado e é um prazer ter a sua companhia. Hoje você acompanha mais um episódio do projeto Memória da Comunicação, que é ministrado e coordenado pelo professor Geraldo José Santiago, na técnica Andrei Violante. Todos os episódios estão disponíveis no canal do YouTube Memória da Comunicação e Rádio Unaerp. Hoje temos a honra de conversar com Beni Chagas, um dos profissionais marcantes da história da rádio regional. Natural de Franca, Beni iniciou sua trajetória artística em 1970, aos 16 anos, dividindo-se entre o rádio e a música. Ao longo das décadas, foi locutor, redator, programador musical e diretor artístico em praticamente todas as rádios de Franca e Ribeirão Preto. Para me acompanhar nessa entrevista, apresento a vocês as minhas parceiras, Isabela Dibi. Boa noite. Larissa Rodrigues. Boa noite. E Maria Júlia Capilé. Boa noite. Beni, muito obrigada pela participação. Para começar a entrevista, você pode falar pra gente um pouquinho como foi seu começo na rádio? Antes de mais nada, muito obrigado. Como diria o grande Roberto, que prazer. Gente, uma alegria muito grande. O começo foi meio que acidental, sabe? Eu sempre fui assim, muito curioso. E sempre ouvi, como todo mundo que foi para o rádio, sempre ouvia rádio, né? O tempo do auge, a época áurea do rádio AM. Então, meu pai ouvia as grandes emissoras de São Paulo, meus tios, e a gente ouvia, um dia eu fui picado pelo bichinho. Mas, na verdade, eu comecei primeiro, antes do rádio, eu comecei a cantar, eu subi no palco, cantando num baile de carnaval, depois cantando uma música do Creedence Clearwater Revival e nunca mais saí. E no rádio eu me arrisquei a fazer um teste, foi meio casual, então fazendo um teste na rádio. Fiz um teste, uma rádio que era considerada a pioneira do interior, tinha a PRA7 em Ribeirão Preto e tinha a PRB5 em Franca. E eu fui aprovado no teste, pasmem vocês. Demoraram a me chamar, cerca de um ano, mas quando me chamaram foi a glória, eu não parei mais. E outra sorte que eu tive é que geralmente o locutor de rádio começa como operador de som, né? Eu, apesar de já dominar minhas picapes, eu sempre gostei de disco também, de vinil, não precisei passar pela técnica da rádio, fui direto para o microfone. E aí, não parei mais. Quer dizer, parei, e fui, sabe, aquelas pequenas pausas. Frequentei várias praias, e praias profissionais. Mas, até hoje estou aí. Foi assim o começo. E qual que foi a rádio que você começou? Então, conforme eu disse, era uma rádio aqui de Franca, PRB5. Depois essa rádio foi fechada no tempo da ditadura. Eu e o Ulmir Pereira Guimarães, meu ídolo, meu guru. O Ulmir Guimarães, que apresentou durante muito tempo aí o Jornal Regional. A gente começou juntos nessa emissora. E fomos os últimos locutores a falar nessa rádio quando veio o decreto governamental e considerou a rádio perempta. Nós estávamos no ar, uma outra pessoa muito conhecida do pessoal de Ribeirão Preto e região, saudoso Roberto Vilela, na época era o gerente da emissora, ele chegou no estúdio, leu o termo de perempção governamental, e a gente se despediu, e então fomos os 3 últimos locutores a ocupar o microfone. Mas, na verdade, era no meu horário, eu estava no ar, uma hora da tarde. Foi a primeira rádio, onde eu tive o prazer de trabalhar como profissional mesmo, já com registro em carteira e tudo mais. Boa sorte. Beni, e como era a PRB5? Era uma rádio AM que tinha alcance. Olha, era uma coisa maluca. Eu apresentava uma parada de sucesso aos domingos à tarde e eu tenho até hoje guardada a correspondência desse cara. Um ouvinte em São Caetano do Sul. Tem uma ideia, hein? Franca e São Caetano do Sul. E essa pessoa frequentemente me mandava correspondência para provar que estava ouvindo mesmo, passava a relação das músicas mais executadas.
Era uma rádio assim, era um esquema meio engessado, porque a gente tinha que seguir padrão da rede, era uma rede com acho que 39 ou 40 emissoras, era tudo assim pautado, a gente recebia a pauta, ali vinha, eu apresentava co-apresentava num programa com um cara que fazia horóscopo chamado Omar Cardoso. Bom dia, mas bom dia mesmo. Mas se a gente dissesse assim, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, lanterna, lanterninha, não estava escrito assim, a gente seria até punido. Era uma rádio muito engessada, nunca, mas foi bom porque foi uma escola assim, bem rígida. A gente aprendeu o lance assim de disciplina, essas coisas assim. E foi muito legal. Era uma rádio muito ouvida, se bem que na época eram poucas as emissoras, né? No tempo do rádio AM. Em Franca havia duas emissoras, a outra era a Rádio Difusora, onde eu vinha trabalhar posteriormente, e a PRB5, que era a Rádio dos Coroas. A rádio foi desmontada, quando foi fechada, cada um tomou um rumo, sabe? Foi gente para Ribeirão, gente para outra emissora, eu fui para outra emissora, e continuei minha vida. Ô Beni, logo no começo da sua carreira, você fez uma entrevista com o locutor Osmar Santos. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência. Essa história foi foi num baile com o clássico, o inoxidável Edinho Show, que é meu amigo particular até hoje. A gente se reuniu, se não me engano, estávamos em 4 ou 5 companheiros de rádio de várias emissoras, e o Osmar era um cara sensacional, pelo menos com a gente ali no meio. Ele foi, essa aí foi outra, eu vou falar disso, foi interessante também isso aí. Ele foi muito gentil, muito amistoso, depois, inclusive, quando sofreu, vou citar, à esquerda aqui é um cara, esse cara foi meu operador de som e hoje ele é o príncipe do rádio de Franca. Ele chama-se Everton Lima. Ele era tão garotinho que subia no caixotinho para mexer nos botões da mesa de som. Esse outro é um cara bem sucedido na vida, chama-se Marlon Kleber. O Marlon é dono da Vox 90 em Americana. O meu parceiro durante muito tempo, quase fui parceiro dele na rádio, cheguei a ser parceiro, mas não na sociedade. Depois ele levou a vida dele e eu levei a minha. E esse do cantinho sou eu e o grande Osmar Santos, que inclusive num outro evento onde eu estava apresentando, evento esse que eu apresentava, de um sindicato dos bancários aqui de Franca, ele estava presente e me reconheceu, depois do acidente, sabe bem, mas muito tempo depois do acidente. Foi muito bom essa noite aí, memorável. Há vários outros registros. Eu separei esse daí para você. E como que foi a experiência? Entrevistar uma pessoa que era tão grande já na época e você logo no começo da carreira? Então, sabe o que acontece? A gente entrevistar um ídolo é sempre muito emocionante, mas a gente vai ficando meio casca grossa, né? A gente vai ficando meio cara de pau, e a gente logo se entrosa e trata o cara como se ele fosse um amigo de muitos anos. E ele correspondeu, isso foi muito bom, porque há certos ídolos, né, há certos figurões que têm aquela barreira, a gente nem tem vontade de chegar muito. Mas ele não, ele foi muito bom, o Osmar foi ótimo. E em 1973, você passou para a Rádio Piratininga de Franca. Como foi conciliar a locução e a redação? A gente vai fazendo de tudo. Não era só isso, não. Eu também tinha a música, né? Que eu cantei numa das maiores orquestras do interior do estado de São Paulo. E nessa época, foi uma coisa assim, foi uma coisa depois da outra. A chuva de prata na minha cabeça aconteceu. Todo dia eu dou graças a Deus por ter vivido o que eu vivi. Com tanta sorte, muita gente tentou viver. O que eu não consegui foi o estrelato, vamos dizer assim, né? Mas nunca pleiteei isso também. Eu sempre me senti feliz, eu sempre fiquei muito satisfeito fazendo o que eu gostava, que era conciliar a música, né, a banda, na época chamava-se conjunto, e o rádio, e mais a redação. Então, quando entrei na rádio, havia uma certa carência de pessoas que fossem boas de redação e atirar. Cheguei a fazer programação também nessa rádio aí, e concomitantemente com a redação de notícias. A gente fazia rádio escuta, ligava o rádio em ondas curtas e ficava corujando as rádios de São Paulo, copiando e mandava ver. Depois montava a programação,
Olha, a gente passava o dia e a noite praticamente na rádio. Ia para a escola, voltava, às vezes nem ia em casa, falar benção pai, benção mãe, ficava no rádio. Então, e essa rádio, a Rádio Piratininga, fazia parte também de uma rede, a Rede Piratininga, que foi muito grande, uma rede muito grande no estado de São Paulo, que depois foi vendida e passou a denominar-se Difusora, onde eu também trabalhei. Eu sempre fui muito assim de entrar e sair, certo, gostavam de mim, né? Ou porque eu era muito enxerido, ou porque o pessoal gostava de mim e servia de alguma forma. E Beni, você pode falar pra gente como foi entrevistar o cantor Luiz Vieira? Nossa, o Luiz Vieira foi uma sensação. Vocês não conheceram o Luiz Vieira, com certeza, né? Não. Ele já faleceu. O Luiz Vieira é daquela safra nordestina que brilhou no Brasil. E ele tinha diversas músicas românticas muito bem elaboradas, e eu cantei em muito casamento. Cantar em casamento, na época, significava que obrigatoriamente quer cantar uma música que era assim, ó, você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim, que depois foi gravada pelo Taiguara e por muitos outros astros da música. E o Luiz, nessa época aí eu fiquei todo derretido, porque era um ídolo, sentou ao meu lado, bateu papo, também sensacional. Depois, quando mudei para Ribeirão, voltei a me encontrar com ele aí numa festa da Caixa Estadual. Sensacional. Para mim foi a glória entrevistar o Luiz Vieira. E quando falei que cantava as músicas dele, e tinha outras músicas, né? Ele me abraçou e agradeceu, foi o êxtase. Incrível. Você também atuou como locutor na Rádio Difusora de Franca, AM, em 1980. Você pode falar pra gente um pouco como é que funcionava a rádio, os programas, a programação, os profissionais que trabalhavam lá? A Rádio Difusora é uma das rádios mais tradicionais. É a única AM no ar até hoje que não migrou para o FM. Não sei quais os detalhes, porque ela trocou de mãos. Eu não tenho muita ligação com a atual direção da rádio. Mas os anteriores, sim, desde a fundação, desde a transformação de Piratininga em Difusora, era a Rádio AM. E a gente fazia... Eu era o que mais pendia para o lado mais pop rock. Mas sempre foi uma rádio conservadora, com muito sertanejo conservador, com 3 ou 4 locutores daqueles, sabe, tipo Comunicação São Paulo, e sempre se deram muito bem. E sempre me acolheram bem. O forte da rádio era isso, era tocar música, a música de parada de sucesso naquele tempo. Vocês nem vão conhecer as figuras, mas tinha desde Odair José até Taiguara. Era um mix assim, que hoje a gente chama de classe A, B da música, até C. Naquela época a rádio tocava de tudo. Tocava Guess Who, pra vocês terem uma ideia. Eu toquei Rolling Stones, um dia quase apanhei do diretor artístico, porque não era aquilo. Mas tocava Roberto Carlos, né? Quem mais que a gente pode citar? Hoje é difícil porque a coisa é muito dinâmica, né? Pouca coisa é conhecida hoje, em 2025, do que se conhecia na década de 70. Depois, o que mais se firmou foi o que tocou no FM, a partir do final da década de 70, né? Então, essas músicas ficaram mais assim, mais marcadas, porque elas têm mais arquivo à disposição. Mas muita coisa. Mas o AM, a Difusora, tocava Beatles, eu aprendi a gostar de Beatles lá na Difusora. Eu tinha uma certa aversão, tudo que era assim meio chavão, eu não gostava, sabe? Aí passei a gostar e passei a tocar Beatles. O Jovem Guarda, nem se fala, né? Roberto Carlos e essas coisas assim. É uma coisa bem dinâmica. E o forte da rádio era o noticiário. Passaram diversos vozeirões, porque naquele tempo a rádio primava pelo vozeirão, né? É uma sorte que eu tive também. Entrei no meio, e que com a minha pequena voz, eu entrei no meio daqueles caras que falavam, era uma trovoada. Um exemplo deles, que foi meu parceiro também na rádio, só que ele ficou pouquíssimo tempo. O pessoal da antiga de Ribeirão o conheceu através da Rádio Brasiliense, que era uma rádio padrão em Ribeirão. O cara chama-se Alfredo Alves. Aliás, ele grava no meu estúdio, vira e mexe, ele aparece aqui, dá uma canjinha aqui, precisa gravar para enviar uma coisa de última hora,
corre aqui no estúdio do menino. Mas o Alfredo é daquele tipo, o rei é a voz padrão da TV Cultura até hoje, faz 40 e tantos anos. É aqueles caras, né? Tipo Tomás Edson, Edi Ribeirão, Paulo Henrique, enfim, acho que vocês não conhecem, mas o Gil, fiquei feliz demais com a lembrança, você nem imagina. Fiquei aqui, meu velho. E Beni, já em 1981, você entrou na Rádio União da Franca FM. E o que você fazia como programador e locutor por lá? A gente tentava transformar a Rádio União FM, que era uma rádio assim, bem, vou dizer baranga, mas era uma rádio bem pop, bem assim, programação bem quase fuleira. A gente tentou dar um toque assim de rádio de capital, a Rádio União FM. Aí acertamos com bons locutores aqui da cidade e muita gente boa. E a gente imprimiu assim, uma dinâmica um pouco mais, digamos, eu não gosto de classificar, mas digamos assim, uma coisa mais, não diria elitizada, mas mais temperada. Eu acho que eu vou usar esse termo, que eu já havia passado, então, pela Clube Hertz, que era povo, AM, bem povo mesmo, povo de, sabe, de, assim, o pessoal regional visitava a gente na rádio, esse tipo de coisa. Passei, então, pela Piratininga, pela Difusora, passei por uma outra rádio que chama-se Rádio Franca do Imperador, voltei para a Rádio Difusora, depois, aí estive uma época em São Paulo, várias aventuras no meio musical e meio radiofônico. Depois, quando voltei, é que eu assumi a direção da União FM, que depois, a rádio pertencia na época à Unifran, sabe? Eu fui funcionário da Unifran, trabalhando na rádio, que depois foi vendida, outras pessoas assumiram, ela desvinculou-se da Unifran, que passou a operar como a rádio experimental, que era a Unifran FM. A Rádio União da Franca, ela tomou seguiu uma linha, um rumo na vida, e surgiu a Rádio Unifran, onde eu também vim atuar depois. Ô, Beni, em 1983 você foi para Ribeirão e passou pela Diário FM, como locutor e redator comercial. Como que você chegou até a rádio? Como que foi sair de Franca, vir para Ribeirão? Fala um pouco pra gente dessa experiência. Não é preciso dizer que a gente ficava daqui corujando os ídolos da gente de Ribeirão Preto, né? Gil Santiago, Paulinho Paradise, Marcelo Zamarian, em memória. Enfim, todos esses aí. A gente ficava ouvindo. O pessoal falou, um dia eu vou trabalhar em Ribeirão Preto ainda. Mas como eu tinha as minhas atividades, eu sempre fui, pulei em muitos galhos. Na época, eu trabalhava numa empresa, para você ver como é que era diferente. Eu trabalhei no departamento de exportação de uma das maiores fábricas de sapato do Brasil, que era a Samelo. Eu era professor de inglês, assumi um curso de inglês na Samelo, ao mesmo tempo trabalhava na rádio, então trabalhava na Samelo, trabalhava na rádio, aí obviamente gravado, né? Mas assim que eu saí dessa empresa, era um departamento de exportação, assim que eu saí, eu fui a convite para a rádio União FM. Um diretor da Rádio Diário, segundo me contaram, passando por aqui, me ouviu, me ligou, você não quer vir para Ribeirão? Eu já estava de mudança por outros motivos familiares para Ribeirão Preto, aí embarquei, né? Não demorou 6 meses, eu estava em Ribeirão Preto na Diário. Estava saindo de lá, eu me lembro, não sei se o Gil tinha passado por lá na época. Paulinho Paradise estava saindo, fazia o horário das 7 às 11 da manhã, eu entrei no lugar do Paulinho e fiquei. Daí, na época, tive um convite para ir para a rádio, hoje é a Rádio Melody, né? Turma fantástica, olha aí. Moacir Jatobá, Carlinhos 45, Gera Bignoso, que é o Geraldo, né, do sistema do SBT, o Fernando Maruti, que era o meu diretor artístico, e o Maurílio Biafra, que é professor. O Maurílio parou com o rádio de vez em quando, fala com a gente, faz um contato. Que saudade, gente, olha aí.
Olha. Então, foi nessa época que eu assumi. Outra sorte que eu tive. Já entrei direto, peguei o horário nobre, das 7 às 11 da manhã. Depois, troquei, foram alguns outros horários. E, para preencher o tempo, passei a ser redator de comerciais, para aproveitar o tempo na rádio. Beni, e ainda em 1983, você atuou na Rádio Brasiliense AM. Como era trabalhar nessa emissora? Quem eram os profissionais? Olha, na Brasiliense, então, até era uma coisa que o pessoal condenava em Ribeirão. Eu fazia a diário de manhã, fazia um pouco da redação e à tardinha eu ia para a Brasiliense, acho que era 3 horas da tarde. Na época eu fui conhecer outros grandes ídolos lá, né? Tinha o pai do Carlinhos 45, que é o Zé Carlos Caparelli, trabalhava na rádio. Tinha o Mauro Santos, que parece que faleceu também, trabalhava na rádio. Tinha muito compadre mineiro. Era uma coisa bem diversa. O pessoal pegava no meu pé. Você está fazendo AM no FM e vice-versa. Mas não, eu tinha certeza que não era. Porque no AM eu deitava o pau, né? Deitava e rolava, cantava no ar. E a FM ainda era meio engessada. Então, aquele comportamento assim, só tinha manter uma dinâmica, com velocidade, mas no AM eu deitava e rolava, né? Foi sensacional. Eu até me esqueço, tem muita gente que, com o passar do tempo, o Tito e o Teco não estão assim, batendo muito bem, mas a gente se esquece de certas pessoas. Mas foi uma época muito boa. Não foi muito tempo, porque logo depois eu tive que mudar de áreas. E, Beni, você pode falar agora pra gente como foi a passagem da Rádio Alvorada FM para a Estéreo 92 FM em 85? As rádios eram muito diferentes? Então, mais uma vez entra aquela história. Eu sempre gostei de tentar fazer alguma coisa como se faz na capital. Eu tinha a pachorra de ir para São Paulo só para gravar rádios, para tirar assim tirar uma ideia de como era fazer, sabe? Estudar o perfil, os perfis, que eram vários, né? Para aplicar para o pessoal que trabalhava comigo. Quando eu fui convidado para dirigir a Alvorada FM, tinha lá uma série de locutores que, inclusive, que não gostaram do esquema, pediram para sair, eu senti muito, porque eu queria todos eles comigo. Aí a gente brigou para trazer um pessoal assim, mais acomodado. O que aconteceu? A rádio, e o dono da rádio, o diretor da rádio, queria que eu imprimisse uma marca registrada na rádio. A gente, então, deixou de usar o nome Alvorada, que ele não queria que usasse, que ele considerava um nome assim, muito sério, e estava na mão dessa história de bater em cima de que as rádios eram transmitidas em estereofonia, né? Era em estéreo. Aí a gente adotou o nome de Estéreo 92. Na época, então, levei para lá o Celso Luiz, um outro cara muito bom que passou por aí chamado Marcos Alcântara. Tinha uma locutora que eu não sei onde anda hoje, chamada Cibele, que usava o nome de Cibeleza no ar. Tinha o Curió, saudoso Curió, que não quis ficar, foi para clube na época, se não me engano. Professor Curió, meu amigo de sala de aula também. Eu me lembro de ter alguns nomes. O João Bosco, que foi locutor da SBT, aí, da Globo Ribeirão, aí, da TV Ribeirão, foi locutor de cabine muito tempo, era meu locutor à noite. E depois, então a gente estava conseguindo, a gente queria competir com a Rádio Cidade, que tocava uma música assim, sabe, mais de classe, pop de classe. Quase conseguimos, porque logo depois a rádio foi vendida para um grupo de São Paulo e transformada em Estúdio 92 FM, que só tocava música instrumental e música assim mais clássica. Foi uma reviravolta. Só que eu tive a honra e o prazer de ser convidado para ser o coordenador artístico da rádio, selecionar os locutores. Foi uma maior honra eu ter contato com diversos locutores que eram meus ídolos e bater um papo e oferecer, olha, a rádio está assim, está chamando. Só que eu não fui encarregado de fazer a seleção, sabe? Eu quero esse. Só depois, porque a coisa não anda conforme o primeiro apito, né? Aí eu mandei, eu fui incumbido de fazer as gravações de teste, entre aspas, a amostra, né, de cada um. Gravei muita gente importante que eu tive o maior prazer. E aí eles fizeram a seleção e as contratações. É uma empresa muito boa de se trabalhar. Foi um marco na minha vida também.
Beni, como em 1993 você voltou para Franca como coordenador artístico e locutor da Unirádio. Como que foi essa mudança? Então, antes de vir para Franca, eu passei pela Conquista. Né? Na fase da implantação do sertanejo da Conquista, eu cheguei até a ficar trabalhando na estúdio e na Conquista simultaneamente. Obviamente, houve um choque, houve que a gente teve que tomar uma decisão. Aí fiquei na estúdio só gravando à madrugada, locutor bem clássico, assim, que era outro sonho que eu tinha, fazer uma locução assim mais clássica e tal, pausada. Fiquei algum tempo, fiquei na Conquista, ajudei nessa implantação do sertanejo na Conquista, trabalhei com muita gente importante lá também, muita gente, nossa. E aí, por motivos familiares, eu tive que voltar para Franca. Aí voltei não diretamente para a Rádio União, eu fui primeiro para a difusora, eu me encarreguei de fazer as locuções, eu voltei para a difusora, fazer a locução comercial, gravava toda a grade de comerciais, mas logo fui convidado para também atuar na União, na então União FM. Logo depois também tive que assumir tempo integral, porque assumir a parte artística requeria muito da gente, exigia muito da gente. A gente teve que trabalhar, né? Os locutores. A gente tinha um jeito de trabalhar, alguma forma de ensinar, por exemplo, passei na estúdio, ensinar idioma, fazer dar uma lapidada no pessoal. E, graças a Deus funcionou muito bem. Só para arrematar, muitos ídolos meus trabalharam comigo no estúdio. Uma coisa fantástica. Aí na União a gente assinou, e foi fácil, não tinha muito o que fazer. A gente acertou a grade de programação, a rádio tinha uma linha assim também bem mais sóbria. Eu apresentava um programa no fim da tarde que chamava-se Pianíssimo, que tocava só música de piano, apresentava aos domingos que era só música clássica, mas também fazia um sertanejo na madrugada, às 5 horas da manhã, gravado, mas lançando na época que estavam surgindo os grandes nomes do sertanejo aí. Você vê, é uma coisa, a gente tem que ser dinâmico às vezes. Não sei se a receita é ideal, mas eu passei por tudo isso. E, Beni, entre 1995 e 98, até 98, você trabalhou na Uniband FM. Como que era o seu trabalho lá? Quais os profissionais? Como que era a programação? Então, não foi foi depois de 98, eu acho. Porque eu já havia voltado, já havia assumido. Aí houve uma proposta da Band de São Paulo, eles estavam criando o sistema de satélite, aí houve uma proposta irrecusável, porque quando se fala em din-din, né, as direções se atrapalham direitinho. Aí a gente foi para São Paulo, teve várias reuniões, lá tinha o Joca, que dirigia a Band FM, tinha o programa A Hora do Ronco, que era um líder de audiência praticamente no Brasil inteiro. Aí a gente fez uma montagem, então, para usar gratuitamente e deixar entrar só a parte comercial deles, a gente fundamos a Uniband FM, e foi sucesso total também enquanto durou. E você foi apresentador na Nova TV Franca em 2005. Como foi essa transição do rádio para a televisão? Por incrível que pareça, não houve transição, houve associação, como sempre. Tava a rádio, a TV, a Nova TV Franca foi inaugurada, havia vários programas, havia espaço disponível, aí a gente entrou no velho esquema de bancar o horário. A gente oferecia um horário, o espaço, a gente entrava como agência comercial, a gente fazia o ajuntadinho lá, né, de comerciais, aliás, o ajuntadão, cheguei a ter uma boa carteira, a gente deixava o que a TV cobrava e o resto era da gente. Deu certinho também, foi muito bom. Aliás, cheguei a fazer duas, depois teve a inauguração de uma outra TV, era canal 23 na época, depois houve umas trocas de denominação, não sei te falar como é. Mas eu fiquei bastante tempo. A gente montamos o estúdio, fazia captação de temas, né, de assuntos, e era o Beni Chagas Talk Show,
Era bem dinâmico, bem versátil. Então, aqui entrevistas, ali eu já baculei, lógico, né? Você tinha que vender, comprar evento e transmitir. Foi uma baita experiência. Eu parei com isso em 2011 ou 2012, porque eu me meti a bancário, prestei um concurso e fui trabalhar no Banco do Brasil em Pirassununga. Então eu tive que, eu não tinha mais tempo para fazer captação de imagem, para dirigir pessoal, e também me satisfiz, foi muito legal. Ah, é muita experiência boa, né? E em 2007, você trabalhou na NET Cidade em Franca. Você pode falar qual que era o formato de programa que você apresentava por lá? Era o mesmo programa, eu apresentava nas duas TVs, o Beni Chagas Talk Show. Era um bate-papo como nós estamos fazendo aqui. Eu sempre procurei ser dinâmico e solto. Eu sempre, sabe, hoje não sei como é que está o pessoal, não convivo mais, mas havia aquela história do pessoal de TV ser todo engessadinho, aqueles gestinhos assim, copiando o Silvio Santos e tal. Eu entrava assim, chutando balde, sentava, espreguiçava na cadeira, chamava o cara, abraçava o entrevistado. E era muito, claro, quando se tratava de. Era uma solenidade, evidentemente. Uma posse da OAB, por exemplo, que eu fiz várias. Era uma coisa assim, muito sóbria, claro, dentro do esquema. Mas quando era o programa de entrevista, o artista que aparecia, era muito legal. E o pior é que o pessoal entrava lá na gente e ficava super. Eu tinha pouca edição. Aproveitava a maior parte do que fazia ao vivo, direto. Sabe? Sem precisar ficar editando muito, porque era o espírito dos programas. Beni, e em 2019 você voltou ao rádio... 2009, quer dizer, você voltou ao rádio na Unifran FM. Como que foi essa experiência numa emissora universitária? Na verdade, a direção da emissora procurou desvincular deixou de praticar como é que vocês denominam aí? Deixou de ser a rádio laboratório. Ela foi aos poucos deixando de ser rádio laboratório e passou a ser uma rádio comercial, tá? Uma outra frequência, não era a mesma frequência da rádio anterior. Então, eles foram aos poucos deslocando e eu passei a apresentar um programa temático. Eu apresentei, aliás, você pode achar eu acho que eu mandei para a Isabela o link da minha web rádio. Mandou sim. Eu tenho cerca de 600 programas lá nessas nuvens aí, chamava-se Beni Chagas Music Show. Eu tocava de bossa nova até jazz, de blues. Bossa nova, jazz, blues era o básico do programa. Eles me encomendaram esse programa. E foi outra experiência muito boa, porque até então eu não tinha produzido. Na estúdio era diferente, era instrumental, era outra coisa. Agora, pegar, pesquisar, achar o certo para você botar num programa desse naipe, mas logo eu me dei conta da coisa. E fiquei bastante tempo fazendo isso e até topo voltar a fazer um programa desse tipo. Foi muito bom o convite da Unifran FM. Aliás, então, a Unifran FM, não sei se você está na sua pauta aí, ela foi vendida, então. Foi vendida para um grupo de São Paulo, de Brasília, não sei de onde, passou a se chamar Rádio Mais Brasil FM, eu continuei com eles, e depois, por motivos outros tantos, eu tive que deixar os horários. Beni, a partir de 2018 você entrou, né, criou a Estúdio Beni Chagas Web Rádio. Como que é a experiência de trabalhar em uma rádio online? O que muda da rádio tradicional? Na verdade, então, eu não boto a minha rádio ao vivo. Eu faço a montagem, a cada quinzena eu renovo a programação, então eu só tenho o trabalho de montar, de fazer o repertório e fazer o upload dele. Eu não faço, não quis experimentar, achei meio trabalhoso, sabe? Ficar tendo que mexer em tudo fazer as conexões, dá um trabalhão para sair como eu quero, né? O repertório
também baseado no que eu fazia no programa, no último programa que eu fiz, que citei agora há pouco na Unifran FM. É uma programação que explora o melhor de todos os tempos nessa faixa jazz, blues, bossa nova, releituras, sabe, releituras mais jazzísticas de, por exemplo, sucessos dos Beatles, do Sting. Tem muita gravação que dá para tocar nesse sentido. Eu curto, tem muita gente que curte esse tipo Então, de, ela não vai fazer pergunta. de releitura. Então, eu foquei nisso aí, e tá de rádio porque ela está alocada, tá situada na web, mas eu não uso como você tem aí a rádio ao vivo. Gente, E como você enxerga o papel das rádios online hoje? Eu acho meio complicado falar sobre isso, porque eu não parei ainda para analisar. A rádio online eu acho mais uma coisa de satisfazer, por enquanto, do meu ponto de vista, satisfazer egos. A pessoa, como o meu caso, eu quero manter uma rádio, tá? Tem a minha rádio. Não sei se a sua pergunta é no sentido comercial. Comercialmente, eu ainda não sei como é que vai ser para se viver da rádio. Porque imagina quantos bilhões de rádio. Não são milhões, são bilhões. Não é? Eu não parei. Isso, vocês devem estar estudando essas possibilidades aí, que eu, honestamente, depois que eu deixei, eu não olhei para esse lado. Eu não saberia te falar. Beni, você também gravou como locutor comercial, inclusive no seu próprio estúdio. Então, fala pra gente como foi manter esse espaço ao longo dos anos, e também se você puder falar um pouco da gravação com o Rivaldo de Almeida. O Rivaldo é daqueles locutores tradicionalíssimos. Aliás, está quase deixando fazer, porque está bem idoso hoje. Mas o Rivaldo é especialista hoje em cerimônia. Ele foi meu professor e foi um dos companheiros na PRB5. Já trabalhou em São Paulo. É um cara muito dinâmico. Então, que quando eu preciso de uma voz assim, como chamamos, tonitroante, tipo Alfredo Alves, Rivaldo de Almeida, saudoso Marcelo Zamarian, eu me valho dele. E ele, em contrapartida, sempre que os cerimoniais que ele faz requerem uma coisa assim mais light, mais solta, ele passa para mim porque ele é mais sisudo, ele é mais tá. Então, e as gravações? O estúdio de gravação, ele foi muito bem o tempo todo. Eu gravo faz muito tempo. Houve uma época que eu podia dizer que eu sobrevivia do estúdio de gravação, mas depois a coisa não ficou muito boa, porque é muito fácil, né? É fácil do ponto de vista assim, tecnológico. Hoje o acesso é mais fácil. Eu comecei no estúdio numa época em que pouca gente tinha um computador que gravava áudio e vídeo, pouca gente conhecia um app tipo o SoundForge, né? Alguma coisa do gênero, sei lá. Hoje nem sei, hoje tem muitos outros aplicativos de gravação. Mas na época a gente tinha que ser meio cobra para fazer. Depois a coisa foi ficando mais fácil, todo mundo começou a gravar, montar o seu home studio. Ótimo, excelente isso aí. Só que pulverizou a coisa. Hoje as minhas gravações, eu te digo com sinceridade, são muito poucas por dois motivos. Pelo que se paga para gravar e pelo que se cobra para gravar. Quem me procura acha caro e quem paga eu acho pouco. Então, eu sei que não sou só eu. Então, é como a proliferação das rádios, né? Muita rádio e muito estúdio. Outra coisa, como eu posso dizer, é melindroso falar disso, mas exigia-se um certo conhecimento, um certo domínio, até de pronúncia, umas coisas, sabe, de técnicas assim, que hoje a gente percebe que a coisa ficou mais assim, bem mais próximo do povo, vamos dizer assim. Acho que está certa a colocação. Acabaram-se as barreiras, né? E isso é ótimo. Todo mundo hoje está se aproximando do dia a dia. A gente tinha. Acho que era culpa da gente. Criava uma certa barreira, assim, uma frente mais leve. Mas isso aí minimizou
aquela condição que a gente tinha de ter uma carteira boa de gravação. Acho que é por aí. Mas tem também o talento, né? Os talentosos continuam gravando e cobrando, né, fortunas. Beni, você falou que você, antes de começar na rádio, você já era da música. Como que foi conciliar a carreira de músico com a carreira da rádio? Você pode falar um pouquinho pra gente? Quase gerou uma demissão uma vez, eu cheguei atrasado, a banda viajou, aí eu me lembro de novo do Roberto Vilela, que era meu gerente, ele comprou a minha briga. Eu cheguei atrasado e tal, aí, na época, era nessa primeira emissora, era uma rede, tinha inspetores, os caras inspecionavam o comportamento, sabe? Chegava de supetão, flagrado, se estava tudo bem, a parte comercial, a parte artística. E o inspetor que me flagrou o meu atraso, me botou na parede, você está demitido. E na época, o meu gerente Vilela comprou a briga e não me continuei. Aliás, vim até assumir o lugar dele depois como locutor. Eu conciliava, era legal, porque via de regra, a música é de fim de semana, né? O músico de baile é assim. Às vezes viaja a semana inteira. Aí a gente compunha. Às vezes alguém dobrava para a gente, depois a gente fazia a reposição, né? Mas tanto é que na época de Ribeirão Preto eu fazia muito pouca coisa musicalmente falando, só eventos assim mais portentosos, e era assim, era bem, não dependia com tanta diretamente da música, então dava para associar, mas era muito legal, sempre foi muito bom mesmo. Fim de semana, mas a gente não parava. O único problema é que é cansativo, né? Você sai, você chega e dorme pouco, mas foi muito legal. Beni, você, que a gente viu durante essa entrevista, é uma pessoa que teve uma vida bem agitada, muitas experiências, né? E por ser uma pessoa com muita experiência, você podia falar pra gente, dar um conselho para quem está começando agora no jornalismo, na rádio principalmente. Qual conselho você daria? Eu não diria conselho, mas seria assim, é o óbvio. Se você ama o que você faz, por mais barreiras que você encontre, você está sempre se renovando, se reinventando, principalmente, não pode se acomodar, não é? Se valorizando. Eu acho que você tem que se valorizar. Tem que se valorizar e mostrar que você veio. Honestidade, né? Porque não deixa de haver uma concorrência, uma competição. Tapete nunca. Mas também não se fazer de escada, também não convém, não. Eu acho que a seriedade, o amor pelo que faz, a aplicação, porque são oportunidades, né? Às vezes tem uma pessoa muito boa que muda de galho, vai para outro, e você está na ponta para exercer, para ocupar aquele lugar e exercer a função daquela pessoa com o mesmo gosto, com o mesmo rendimento, né? Você vai dar com o mesmo resultado. Isso é muito importante. É isso, Beni. Muito obrigada pela sua presença. E o episódio de hoje do projeto Memórias da Comunicação fica por aqui. O projeto é ministrado e coordenado pelo professor e coordenador Geraldo José Santiago. Na parte técnica, Andrei Violante. Agradecemos novamente a presença de Beni Chagas, que contribuiu ativamente para esse projeto lindo que visa contar, reviver e eternizar as histórias da rádio em Ribeirão Preto. Muito obrigada por vir, Beni. Foi um prazer ter você aqui conversando um pouco com a gente. E todo o conteúdo que foi abordado aqui foi obtido por meio de pesquisa e produção dos alunos do curso de jornalismo. Obrigada a você que nos acompanhou. O projeto da Memórias da Comunicação está disponível no canal do YouTube da Rádio Naerp e continue com a programação da Rádio Naerp. Pode se despedir pra gente, por favor, Beni? Gente, só posso dizer que, desculpem pelo excesso, eu falo demais, né? Relaxa, tá ótimo. Gente, e a alegria, a honra, o prazer de estar com vocês, viu? Muitíssimo obrigado. Prazer é nosso, Beni. Muito obrigada. Obrigada. E continue com a programação da Rádio Naerp. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual Andrei Violante.
Assistência: Gustavo Arsêncio e Hugo Rafael. Coordenação: Gil Santiago. Peraí, que agora eu não tô te ouvindo, que agora o meu microfone aqui, o meu alto-falante tá desligado. Rádio Unaerp. Conectada com você.